Lindos! Revisão final, TRT 20ª região, TRT Sergipe. Agora sim, a nossa última aula. Claro que nosso curso FCC em questão não para, até porque teremos outros tribunais aí, TRT 15ª região, TRT Sergipe, que é TRT Pernambuco, mas o projeto vai dar um intervalo aí, a partir do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, mas nós vamos continuar sim com as nossas gravações, trazendo sempre correções de prova para todo mundo que vai enfrentar concurso de tribunais. Então, eu vou começar essa ideia de fazer resolução de questões e aí sim a gente vai revisando o conteúdo. Tudo bem? Maravilha? Bora ver se em 2025 eu consigo lançar esse curso aí de Direito Administrativo. Vai dar certo, tá? Vai dar certo. A professora agora vem um pouco mais tranquila, então eu vou conseguir fazer essas gravações. Lindos, separei 23 questões. O material está aqui na descrição desse vídeo, eu deixei os slides. Por que eu deixei os slides? Porque eu sempre trago tabelas resumo. Aquelas tabelas que você não pode ir para a prova sem estudar, tá? Sem fazer a sua revisão. Então, até domingo, eu preciso que você olhe para essas tabelas com muito carinho. Eu peguei essas tabelas pensando nas questões que a FCC ama cobrar. Maravilha? Tudo bem? Bora começar? Bora jogar duro? Vou só fazer a alteração aqui do slide. Vou trazer este mouse para cá e vou fazer apenas a alteração do formato aqui para a gente já iniciar. Vou passar aqui para a gente já começar a nossa primeira questão. Primeira questão aqui, FCC. Vamos lá para a nossa primeira questão. Aqui na primeira questão nós temos a licitação pela modalidade leilão compreende algumas características, premissas ou requisitos. Já quero começar te lembrando quais são as modalidades de licitação. Toda vez que a prova falar modalidades de licitação, tem que vir na sua cabeça pregão. E quando eu falo de pregão, eu falo de bens e serviços comuns. Quando eu falo de pregão, eu falo de serviço de engenharia, mas apenas se esse serviço de engenharia for comum, tá? Então, bens e serviços comuns, serviço de engenharia comum. E obra, professora, obra não. Obra a gente fala de uma outra modalidade que é concorrência. Toda vez que falar de concorrência, expressão-chave, bens e serviços especiais. Além disso, professora, obra. Que mais? A gente tem concurso. Concurso é uma outra modalidade de licitação para a escolha de um trabalho técnico, científico, artístico. Então, escolha de trabalho técnico, científico, artístico, eu vou falar de concurso. Agora, se eu estiver falando de alienação de bens, não importa. Não importa se é um bem móvel, não importa se é um bem imóvel. Se eu estiver falando de alienação, eu estou falando de leilão. Agora, se eu falo de inovação, se eu falo da administração pública que não consegue fazer uma especificação técnica, está com dificuldade de escrever especificação técnica, ou o que ela precisa depende de uma adaptação de mercado, aí eu só posso estar falando de diálogo competitivo. Sim, a grande novidade da 1433 em termos de modalidade. Agora, você não confunda. Agora, para eu definir uma modalidade de licitação, eu defino pela natureza do objeto, não mais pelo valor. O valor não me importa. Eu defino pela natureza do objeto. E não inventa de combinar modalidade de licitação. Combinar modalidade de licitação está proibido por lei. Tudo bem? E também não confundir com critérios de julgamento. Menor preço, maior desconto? Ah, não. Menor preço, maior desconto, eu vou falar para pregão. Se eu estiver falando de maior lance, aí eu falo para leilão. Mas eu ainda tenho técnica e preço, ou melhor técnica, ou conteúdo artístico, e aí a gente falaria para nossa modalidade aí, que seria concurso. Maior retorno econômico. Este critério de julgamento, maior retorno econômico, apenas para o contrato de eficiência. Então, o contrato de eficiência tem que te lembrar desse critério de julgamento, maior retorno econômico. Agora, bora ver o que a questão está pedindo. A exemplo de possibilidade de realização de fase prévia de habilitação. Não tem fase de habilitação no leilão. Leilão não tem fase de habilitação. Queria te lembrar que pregão e concorrência seguem o rito
comum. Professor, o que seria o rito comum? Aquelas 7 fases. A fase que a gente fala preparatória. Nessa fase preparatória, eu tenho o estudo técnico preliminar, lá na fase de planejamento. Depois, eu tenho divulgação do edital. Com a divulgação do edital, eu tenho a apresentação das propostas, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. A autoridade competente batendo o carimbo e dizendo está tudo certo, ou devolvendo o processo para alguma correção. Então, eu tenho 7 fases. A fase preparatória, depois da fase preparatória, publicação do edital, com o edital, a apresentação das propostas, julgamento, depois de julgamento, habilitação, fase recursal, depois da fase recursal, eu tenho homologação. Eu sigo um rito procedimental comum quando eu estou falando de pregão e concorrência, mas a habilitação não tem no leilão. Vedada a realização de leilão presencial. Parei. Não existe vedação para a modalidade presencial. A diferença é que hoje, para você fazer uma licitação presencial, você vai ter que justificar. Porque, em regra, a nossa licitação ela é eletrônica. Eletrônica para permitir que mais licitantes participem. Então, a ideia de ser licitação presencial é para permitir que mais licitantes participem. Professora, mas nesse caso, nós podemos ter aí uma licitação presencial? Pode. Justifique e vai ter que gravar. Essa gravação é em áudio e vídeo e tem que ser registrada em ata. Então, não existe essa negativa para leilão presencial. Obrigatoriedade de realização da espécie presencial para alienação, parei. Ele vem com a mesma lógica do item anterior. Presencial, não é a regra. Obrigatoriedade, designação de leiloeiro oficial, parei. O que houve, professora? Porque leilão pode ser um servidor designado, assim como pode ser um leiloeiro oficial. Agora, se for leiloeiro, você vai fazer na modalidade pregão com critério de julgamento maior desconto. Você pode designar um servidor para conduzir o leilão, ou você pode fazer uma licitação na modalidade pregão com critério de julgamento maior desconto. Maior desconto em cima daquelas comissões que são cobradas. Tudo bem? Maravilha? Então, a resposta aqui, a nossa letra é possibilidade de realização por intermédio de leiloeiro oficial, escolhido por credenciamento ou pregão. Se for credenciamento, você já sabe. Credenciamento é um tipo de inexigibilidade de licitação. Credenciamento tem que te lembrar inexigibilidade de licitação. Credenciamento representa um procedimento auxiliar de chamamento público. Maravilha? Tudo bem? Bora caminhar um pouco mais? Vou para a nossa segunda questão. Aqui, gente, eu já trago aí na sequência as definições, tá? Mas a gente já falou sobre as definições. Depois, eu trago aqui as principais informações sobre a modalidade leilão e a modalidade diálogo competitivo. Para leilão, você já sabe, pode ser cometido a leiloeiro oficial ou servidor designado pela autoridade competente. Se for leiloeiro oficial, será selecionado por credenciamento ou licitação na modalidade pregão, com critério de julgamento maior desconto. O edital do leilão, divulgado em sítio eletrônico e afixado em local de ampla circulação de pessoas. E tem como característica não tem a fase de habilitação. Esse rito procedimental comum não tem a fase de habilitação. Não exige um registro cadastral prévio e é homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento do licitante vencedor. Tudo bem? Então, não tem fase de habilitação. Não segue esse rito procedimental comum. E sobre diálogo competitivo, eu também já falei. Aí ele fala da contratação, inovação tecnológica, impossibilidade do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração pública. Então, depois faz a leitura aí dessas nossas tabelinhas, só para recordar essa parte de modalidades.
Maravilha? Bora para a segunda questão? A norma vigente no campo dos procedimentos licitatórios permite que o prazo de contratação, nos ajustes em que a administração seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, liga o alerta. Toda vez que você vir essa expressão regime de monopólio, o prazo é indeterminado. Como é, professora? Quando você vir essa expressão regime de monopólio, pode puxar uma seta e escrever prazo indeterminado. E ele quer saber qual é o prazo. Tá aqui, ó. Prazo indeterminado. E sobre prazos, eu trouxe para vocês aqui quais são os prazos contratuais. A gente fala de 5, 10, 15 e 35. Se tiver qualquer outro prazo na sua prova que não esse, então não serve. 5, 10, 15 e 35. 15, quando eu estiver falando de serviços estruturantes de tecnologia da informação. 35 anos, quando eu tenho um contrato de eficiência com investimento. Se tem investimento, eu estou falando de 35 anos. Professora, e contrato de eficiência que não tem investimento, então é 10 anos. 10 anos, contrato de eficiência que não tem investimento. 10 anos também para alguns casos de dispensa de licitação. Então, ele traz os casos de dispensa. Bens ou serviços de alta complexidade tecnológica ou defesa nacional, materiais de uso das Forças Armadas são casos de dispensa que o prazo contratual 10 anos. Sistema Único de Saúde, Segurança Nacional, insumos estratégicos para a saúde. Então, esses são os casos em que você tem 10 anos para algumas situações de dispensa de licitação. E 5 anos eu falo para serviços e fornecimentos contínuos. E este prazo de 5 anos para serviços e fornecimentos contínuos, ele pode ser prorrogado até 10 anos. Aí ele fala prazo decenal. Prazo decenal. Tudo bem? Leva essa informação para a sua prova e eu vou para a terceira questão. Na terceira questão, ele pergunta: o contrato, a nova lei de licitações e contratos estabelece no tocante à alteração dos contratos administrativos que, em caso de repactuação de preços prevista no contrato, essa alteração bilateral deve ser formalizada por meio de termo aditivo. Não. Parei. O que houve, professora? Para repactuação, para reajuste, para empenho, você só precisa de um simples apostilamento. Simples apostilamento para repactuação, para reajuste, para situação de empenho. Quando você tem uma prorrogação automática do cronograma, um simples apostilamento. Pega o contrato, o verso do contrato, você faz ali um apostilamento. Então, não é por aditivo. Errado. B. Em caso de justificada necessidade e observados os limites legais, a administração poderá determinar ao contratado prestações não previstas no contrato, desde que formalize o respectivo termo aditivo no máximo de um mês. Exatamente isso. Então, se ele for fazer uma alteração contratual daquilo que não estava previsto, vai ter inclusão daquilo que não estava previsto inicialmente, tem um prazo máximo de um mês para efetivar essa alteração, tá bom? Prazo máximo de um mês para efetivar. É vedada, em contratos de obras ou serviços de engenharia, a alteração contratual motivada por falha de projeto. É errado, devendo ser feita uma nova licitação. É errado. Não é vedado. Inclusive, eu posso fazer essa alteração de forma unilateral. Quando eu descubro uma falha de projeto, eu posso sim fazer essa alteração contratual. Isso não quer dizer que eu não vá buscar a responsabilidade do servidor que deu causa a essa falha de projeto, mas não precisa de uma nova licitação, tá? É possível sim fazer a alteração contratual. Nas alterações unilaterais em contratos de obras, serviços ou compras, o contratado será obrigado a aceitar acréscimos e supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Perfeito. Porém, os acréscimos e supressões podem alcançar o percentual de 50% desde que haja concordância. O erro está aqui no final.
Não, eu falo de 50% desse valor inicial do contrato quando eu tenho reforma, mas apenas acréscimo. Eu não falo de supressão. Eu posso ter um acréscimo de até 50% numa situação de reforma. A regra geral, professora, alteração para mais, alteração para menos, de 25%. E essa alteração, ela é unilateral. A administração pública na sua posição de superioridade. Tudo bem? Letra E. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é possível alterar os valores contratuais pela ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de risco como responsabilidade do contratado. Do contratado, não, do contratante. Então, perceba, em regra, eu não posso ter alteração contratual quando eu trabalho com regime de execução, contratação integrada ou contratação semi-integrada. Agora, é possível se eu tiver alocado na matriz de risco como responsabilidade da contratante. Nesse caso, a administração pública. Então, sim, nessa situação, eu posso fazer alteração contratual. Em regra, é proibido, tá bom? Então, resposta para a gente é a nossa letra B. Quero mais, vou para a quarta. Considere os seguintes princípios e descrições. Primeiro princípio, princípio da indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público sobre o privado são as pedras de toque de Celso Antônio Bandeira de Mello. Indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público e 3, continuidade do interesse público. Quando ele vem para o primeiro, envolve a possibilidade, nos termos da lei, de constituir terceiros em obrigações mediante atos unilaterais. Atos unilaterais significa que ele está com imposição de supremacia. Quando ele está nessa posição de supremacia, ato unilateral. Quando ele vai para fazer, determinar alteração, você, contratado, tem que aceitar até 25% para mais ou para menos, ele está na sua posição de supremacia. Então, o item 1 está aí para o item 2. Então, já vou olhar para as alternativas 2 e 1. 2 e 1, 2 e 1. Opa, só poderia marcar aqui nossa alternativa, nossa letra B, né? 2, item 2. Importa que o próprio órgão que representa os interesses não institula, cabendo-lhes apenas a curadoria segundo a intentio legis. Nesse caso aqui, a gente falaria da indisponibilidade do interesse público. O servidor público, o agente público, ele não pode dispor do interesse público. Então, aqui ele traz, importa que o próprio órgão que representa os interesses não institula, cabendo-lhes apenas a curadoria, cabendo-lhes apenas a guarda aí do interesse público, tudo bem? Então, item 2 e 1. E o 3 aqui agora consagra a ideia de que a administração pública é fruto de submissão do Estado à lei e somente conforme ela pode ser exercida. Aí a gente falaria do princípio da legalidade, princípio da legalidade, e não continuidade do serviço público. Então, aqui como alternativa realmente são a nossa letra B, tá bom? Letra B para a gente conseguir resolver essa questão. Todas as questões são 2024, exceto as duas de controle da administração pública, que é 2023, porque eu não achei em 2024. Todas as outras são 2024, tá bom? Vamos lá para a nossa quinta questão. Os elementos do ato administrativo são sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade. O motivo relaciona-se a gente fala de COFI-FOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, nesse caso aí, o sujeito. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O efeito jurídico imediato decorrente do ato. A letra A e a letra S, se vocês observarem, elas estão iguais. Elas representam, na verdade, o objeto. Elas representam aí o objeto. É o objeto que tem esse efeito jurídico imediato para a prática daquele ato.
Depois ele vem, letra B, a exteriorização do ato. A forma é que tem a exteriorização do ato. Toda vez que eu estiver falando da exteriorização do ato, eu preciso me lembrar desse elemento. Esse elemento que é a forma. Então, não, ele quer saber motivo. O pressuposto que autoriza a prática do ato é o motivo que autoriza a prática do ato. É o motivo que autoriza a prática do ato. E legitimidade para praticar o ato, aí a gente falaria de atributo e não mais de elemento, tá bom? Então aqui você só poderia marcar para motivo que a forma aí, o que ele fala? Pressuposto que autoriza a prática do ato. O pressuposto que autoriza a prática do ato é o motivo. A exteriorização desse ato é a forma e o efeito jurídico imediato, aí a gente já disse que é o objeto. Maravilha? Tudo bem? Vamos para a nossa sexta questão. Confirma o mob aí. Para que os atos administrativos possam produzir seus integrais efeitos, são dotados de atributos próprios, sendo a hiperatividade o atributo que, gente, eu sempre peço para que vocês lembrem que hiperatividade, o nome já tem que dizer alguma coisa. Essa posição você vai ter que fazer. Quando eu imponho um ato, você tem que fazer, querendo ou não. Então, hiperatividade, você querendo ou não, você vai ter que praticar o ato. Aqui você teria que marcar como alternativa correta, ele fala testar a veracidade do conteúdo do ato, gerando presunção absoluta. Primeiro que um dos atributos que a gente fala é presunção de legitimidade. E ela é relativa, tá bom? Ela é relativa e não absoluta. Gera presunção relativa de veracidade do conteúdo veiculado pelo ato, não é esse atributo hiperatividade. Indica a edição do ato por autoridade competente, também não. Autoriza a execução direta do seu conteúdo, inclusive por medidas de coerção material, e impõe a obrigatoriedade do cumprimento do ato aos seus destinatários, independentemente da concordância. Resposta nossa letra é: você querendo, você não querendo, você vai ter que fazer, você vai ter que praticar esse ato, por conta deste atributo imperatividade. Independentemente de concordância, você tem que fazer. Tudo bem? Maravilha? Letra E pra gente. Vou para a sétima. Suponha que determinado agente público tenha praticado o ato de natureza vinculada, consistente na concessão de licença urbanística. Ato vinculado, que foi uma licença urbanística, sem que, contudo, detivesse competência legal para a prática do ato. Opa! Ele praticou um ato, mas ele não tinha competência para a prática do ato. Diante de tal cenário, o ato será rígido, com base na teoria da aparência, somente cabendo anulação se comprovado prejuízo a terceiros. Aqui não é caso de anulação. Toda vez que a gente fala que o vício está na competência, este ato ele pode ser convalidado. Quando eu tenho um vício na competência, este ato ele pode ser convalidado, assim como na forma, exceto se essa forma ela for essencial e exceto se essa competência ela for uma competência exclusiva. Daí não cabe, mas do contrário ele pode ser convalidado. Então errado. É passível de convalidação pela autoridade competente com efeito ex tunc, salvo se tratando de competência exclusiva, letra B, a nossa alternativa correta. Sim. No caso de vício de competência, no caso de vício de forma, é possível convalidação, professora? É possível. Desde que não se trate de competência exclusiva, desde que não se trate de forma essencial, porque aí nesse caso não caberia a convalidação, tá bom? É nulo por vício de competência e não passivo de convalidação, você já sabe que pode ser convalidado. Passivo de invalidação apenas na esfera administrativa, mediante revogação, não é o caso, e poderá ser ratificado pela autoridade competente, de ofício ou por provocação, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade, também não é o caso. Aqui é o caso realmente de convalidação, não é revogação, não é anulação, tá bom? Maravilha? Oitava questão pra gente. Na oitava ele pergunta:
O poder da administração pública, reconhecido como discricionário, é aquele que gera a prerrogativa de ver-se livre de reapreciação de sua decisão pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele pode apreciar. Ele não aprecia o mérito, ele vai apreciar a legalidade. O mérito ele não aprecia, então é errado. Optar pela melhor solução que atenda ao interesse público no caso concreto? Sim, gente, quando a gente fala de ato discricionário, o motivo, o objeto, eles são discricionários. Depende da análise do caso concreto. Então, perfeita a alternativa que a gente tem, que ele diz que quando optar pela melhor solução que atenda ao interesse público no caso concreto. Tudo bem? Aí ele vem para C, escolher entre dois dispositivos legais, visando atender ao solicitado pelo administrado. Toda vez que ele vai fazer análise é de acordo com o interesse público, o interesse coletivo. Então, não venha com o administrado. Permitir a administração exceder a lei, também não faz nenhum sentido. E dispensar o respeito a todos os princípios, ridículo isso daqui, né? Então, aí você só poderia marcar como alternativa a nossa letra B. Vamos para a nona. O regime jurídico administrativo confere à administração determinadas prerrogativas ou poderes, dentre os quais o de aplicar sanções àqueles que, por eles, são contratados. Nesse contexto, a aplicação de sanção de inidoneidade a uma empresa configura a expressão do exercício. Gente, quando eu contrato a empresa, então a empresa foi contratada, fez uma licitação, um contrato administrativo ele foi formado. Neste momento eu quero aplicar uma sanção a esse contratado. Quando eu aplico sanção a esse contratado, qual é o poder que se manifesta aqui? Ah, professora, eu já sei. Poder disciplinar. Porque poder disciplinar se aplica tanto a servidores quanto àqueles que mantêm algum vínculo aqui com a administração pública. Neste caso aqui, um vínculo contratual. FCC ama perguntar vínculo contratual se é poder disciplinar ou poder de polícia. É poder disciplinar. Então, aqui, poder de polícia, não. Supremacia do interesse público também não. Hierarquia não. Poder regulamentar não. Você só poderia marcar a letra B. Poder disciplinar, o qual aplica-se não apenas em relação a servidores, mas também àqueles que possuem vínculo específico com a administração pública, tá bom? Não apenas a servidores, mas com aqueles que possuem um vínculo específico com a administração pública. Nossa 10ª questão. Uma empresa que comercializa produtos alimentícios perecíveis teve seu estabelecimento interditado pela vigilância sanitária após verificação de inadequadas condições de armazenamento e refrigeração. A medida de intervenção foi lá e usou um dos seus atributos. Qual foi do poder de polícia? A autoexecutoriedade, professora. Foi lá e fez a intervenção. Podia, professora? Podia, porque ele disse que esses alimentos aí comercializa produtos alimentícios perecíveis e teve seu estabelecimento interditado pela vigilância sanitária após verificação de inadequadas condições de armazenamento e refrigeração. Isso aqui estava colocando em risco a saúde da população. Interdita, pelo amor de Deus, esse estabelecimento. Ela precisa bater na porta do judiciário para interditar? Não. Ela pode, por meio do seu atributo de autoexecutoriedade, ir lá e interditar. E aí ele vai perguntar: a medida de intervenção, ela é regular? Ela é regular. Ela é legal. Regular como medida do poder de polícia, cabendo à empresa defender-se judicialmente, pois o processo administrativo não obriga o rigorismo do contraditório e da ampla defesa. Parei. Vai se defender por meio de um processo administrativo, nossa Lei 9784 de 99, que tem lá como os seus princípios contraditório e ampla defesa. Eu interditei, mas um processo administrativo é aberto e neste momento a empresa ela pode se defender. Neste momento eu dou a ela o contraditório e a ampla defesa. Então, errado. Irregular, pois depende de autorização judicial, não depende de autorização judicial.
legal e válida, tendo em vista que o contraditório e ampla defesa não exige manifestação do interessado para decisões passíveis de serem tomadas no decorrer do processo administrativo. Contraditório e ampla defesa sempre. Legal, pois a defesa de empresa deve sempre preceder a medida de urgência, também é errado. E regular, considerando. Oxê, apagou, diga. Regular, considerando a urgência e o exercício do poder de polícia, bem como que, após a intervenção, será oportunizada defesa à empresa. Exatamente isso, gente. Se continuasse aquele estabelecimento aberto, daqui a pouco ia começar a matar pessoas, porque eles estavam com um problema de armazenamento, de refrigeração. Então, neste caso, é regular, mas sim, eu vou oportunizar a empresa que ela se defenda. Não se preocupe, te darei o contraditório, como por qualquer processo administrativo, tá bom? Então, resposta pra gente, a nossa letra E. Vou só colocar aqui, ó, em tela cheia. Vamos lá, mais um agora, ó, para a tela ficar aí maiorzinha. Mais um agora. 11. Para que um ente federado possa licitar e contratar uma parceria público-privada, deverá observar que o contrato, aqui é a nossa Lei 11.079 de 2004. Lei 11.079 de 2004, que trata sobre parceria público-privada. Então, nesse caso, ele quer análise segundo essa lei, sem prejuízo de outros requisitos legais. Prazo de vigência de 35 anos e disciplina sobre repartição de riscos entre as partes. De cara a nossa letra. Gente, um contrato PPP, no mínimo 5 anos, no máximo 35 anos. No mínimo 5 anos, no máximo 35 anos. Aí ele traz disciplina sobre risco entre as partes e valor não inferior a 50 milhões. 50 milhões, não. Valor não inferior a 10 milhões. Valor não inferior a 10 milhões. Então, errado. Prazo de vigência de no mínimo 10 anos. Prazo mínimo 5 anos, quando se trata de PPP. Prestação de garantia pelo parceiro público e valor não inferior a 50, já sabe que é 10. E prazo máximo de vigência, 35 anos. Então, aqui você só poderia marcar como alternativa correta a nossa letra A. Para as PPPs, eu preciso que você saiba, primeiro, a diferença entre uma concessão patrocinada e uma concessão administrativa, contraprestação administrativa. Quando ele fala de concessão patrocinada, ele diz é uma concessão de serviços públicos ou de obras públicas quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários. Agora, quando eu falo da contraprestação administrativa, ele diz é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta, indireta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Aqui eu tenho um contrato de prestação de serviço que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento de bens. Concessão patrocinada, eu tenho aí adicionalmente uma tarifa cobrada dos usuários. A sua lei diz: não constitui parceria público-privada a concessão comum, quando não houver a contraprestação. Então, se não há contraprestação, eu não posso falar de parceria público-privada, tá? Essa imagem aqui, ela acabou saindo uma imagem um pouquinho cortada. E o nome aqui tá errado, é concessão administrativa, tá? Concessão administrativa. Vou até riscar aqui, para depois vocês não confundirem. Tô lendo aqui contraprestação, mas é concessão, tá? Concessão administrativa. Corrijam aí, eu vou corrigir no material para colocar aqui na descrição. Concessão administrativa. Então, ele diz: não constitui parceria público-privada a concessão comum quando não envolver a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Do parceiro público ao parceiro privado. Maravilha? Tudo bem? Então, bora mais. Professor, o que mais? Eu preciso que você saiba esses dois slides. Com esses dois aqui, vocês vão responder qualquer questão da Lei 11.079.
Só são essas duas tabelas. Qualquer questão vocês vão responder. Ele vem, é vedada a celebração de contrato PPP, cujo objeto do contrato seja inferior a 10 milhões, se o prazo for inferior a 5 anos e que tenha como objeto único fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obras públicas. Além disso, a contratação da PPP ela se dá na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. E o prazo mínimo é de 5 anos e o prazo máximo de 35 anos, já considerando as prorrogações. Essas duas tabelas aqui, se cair uma questão da lei de PPP, você consegue resolver. Tudo bem? Maravilha? Bora mais? Vou para a questão 12. Na 12 ele vem. Considere que tenha sido ajuizada a ação de improbidade administrativa em face de servidor público por alegada prática de ato que gerou prejuízo ao município consistente em contratação com dispensa de licitação por preços acima de mercado. De acordo com o disposto na legislação de regência, o enquadramento da conduta do servidor como ato de improbidade é de natureza objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa, tem que ter dolo. Culpa não há. Não me fale em culpa quando estiver falando de improbidade administrativa. Não venha me falar de negligência, imprudência, imperícia. Eu não quero ouvir isso. Aqui é dolo. E dolo é vontade livre, consciente de atingir o resultado ilícito. Não bastando a voluntariedade do agente. Dolo. Demanda a comprovação do elemento subjetivo dolo, caracterizado como a vontade livre e consciente de atingir o resultado ilícito. Letra B está perfeita. C, depende de culpa, parei, não me venha falar em culpa. Na letra E, culpa também, não me venha falar em culpa. E na letra D, somente pode ocorrer após a condenação em regular processo administrativo ou em decorrência de sentença penal transitada em julgado. Errado. Só cabe a aplicação da sanção de improbidade administrativa depois do quê, professora? Da sentença penal transitada em julgado. Da sentença transitada em julgado, tá? Então, não cabe aí em processo administrativo. Então, é errado aqui pra gente, porque não é depois do regular processo administrativo. Bora para 13 agora. De acordo com a lei de improbidade administrativa, o ato de o agente deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades, é conduta caracterizada pela lei como ato que deixou de prestar contas. Esse é um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Quando eu falo de improbidade administrativa, eu preciso lembrar de 3 espécies. Eu lembro de enriquecimento ilícito, lembro de prejuízo ao erário e eu também vou lembrar de atos que atentam contra a administração pública. Quando eu lembrar de enriquecimento ilícito, lembra dos verbos receber, perceber uma vantagem, utilizar material pessoal da administração pública por um interesse pessoal. Tudo isso representa enriquecimento ilícito. Quando falar em prejuízo ao erário, tem uma expressão-chave, sem observar as formalidades legais. Como é, professora? Sem observar as formalidades legais. Vai ter alguma coisa nesse sentido e você vai marcar lá prejuízo ao erário. E quando falar de princípios, uma das hipóteses que ele traz é exatamente essa, quando você deixa de prestar contas, quando você está obrigado a fazê-lo. Mas também tem a situação do nepotismo. Nepotismo também é um caso de um ato que atenta contra os princípios da administração pública, tá bom? Então aí você teria que marcar como alternativa atos que atentam contra princípios, 14 anos, a gente fala para enriquecimento, 12 prejuízo ao erário. Aqui ele vem, atenta contra os princípios, não é prejuízo ao erário, você só poderia ficar entre C e D. Atenta contra princípios da administração pública, estando o responsável sujeito, entre outras combinações, ao pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração. Letra C está perfeita. Eu falo de 2 sanções quando você atenta contra os princípios. Multa de até 24 vezes o valor da remuneração
ou proibição de contratar com o poder público até 4 anos. Não há suspensão dos direitos políticos. Proibição de contratar com o poder público até 4 anos. E aí eu trouxe para você aqui essa tabelinha que eu quero que você leia. Qual é essa tabelinha, professora? Somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Essa é a primeira informação que você tem que ter. Então, lá naquela questão, ele falava sobre o processo administrativo, ele trazia duas hipóteses: o processo administrativo ou então a sentença judicial transitada em julgado. Não. Inclusive tinha um erro ali, né, de penal. Não. A gente fala de sentença judicial transitada em julgado apenas nessa hipótese você vai aplicar a sanção. E aqui tem as multas: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público. Para princípios, eu só tenho duas sanções: proibição de contratar com o poder público até 4 anos e a multa de até 24 vezes o valor da remuneração. Os outros aí se aplicam tanto para enriquecimento quanto para juízo ao erário. O que vai diferir é o prazo. Aqui, enriquecimento ilícito, prazo de 14 anos. Aqui, prejuízo ao erário, prazo de até 12 anos. Maravilha? Tudo bem? Bora mais? Próxima questão para a gente é a nossa questão 14. Conforme disciplina a Lei 9784 de 99, que trata dos processos administrativos, os processos administrativos em curso perante órgãos e entidades da administração pública devem observar a forma solene e a competência para a movimentação. Os atos administrativos aí dos processos administrativos não têm forma determinada, tá? Exceto se a lei exigir. Não há forma determinada, exceto se a lei exigir. Então, forma solene não. Admitem movimentação de ofício, mas a instauração somente se dá por provocação dos legitimados para ele. O processo administrativo, diferentemente do processo judicial, ele se inicia pela própria administração pública, ou seja, de ofício, ou por meio de provocação. Por meio de provocação. Então, falso. São instruídos e movimentados mediante provocação dos legitimados, não sendo autorizado o seu impulsionamento, já falei que cabe, tá? Então, errado. Devem ser decididos após a realização de procedimento de consulta pública. Gente, pode ter consulta pública, mas não há obrigatoriedade para consulta pública ou audiência pública. Pode ter consulta pública, ok? Então, não. Podem ser instruídos de ofício ou impulsionados pelo órgão responsável pelo processo. Exatamente isso, tá? Ou é de ofício ou por meio de provocação. Isso, inclusive, difere em relação a um processo judicial. Maravilha? Bora mais uma? Nossa questão 15 agora. O recurso administrativo da revisão, no âmbito da administração pública, consiste em toda vez que você falar em revisão, revisão prevista aqui na nossa Lei 9784 de 99, revisão prevista na Lei 8.112 de 90, você precisa de fatos novos. Você pode pedir revisão a qualquer momento. A qualquer momento você pode pedir revisão. Se você tem ali uma sanção que foi aplicada e você conseguiu levantar fatos novos de que você não deveria ter recebido aquela sanção, por exemplo, a demissão, você pode pedir uma revisão do seu processo a qualquer tempo, mas precisa de fatos novos. Então, aqui, ó, você só poderia marcar como alternativa a nossa letra A. Questionar punição administrativa diante de fatos novos. É isso aqui que marca a revisão, ó. Fatos novos, e a revisão acontece a qualquer tempo, que comprove a inadequação da sanção aplicada. Então, revisão é para questionar uma punição que foi aplicada, porque eu tenho fatos novos, e isso não tem prazo prescricional. O prazo aqui indeterminado, pode ser a qualquer momento você pode pedir revisão, tá bom? Letra A. 16 para a gente agora. Conforme disposto pelo texto da Lei 12.527 de 2011, a nossa Lei de Acesso à Informação, a nossa LAI,
No caso de indeferimento de acesso a informações ou mesmo as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão em 10 dias. O recurso será dirigido. Quero te dizer que o prazo de interposição de recurso na Lei de Acesso à Informação é o mesmo prazo de interposição de recurso na Lei de Processo Administrativo, na Lei 9784, prazo de 10 dias. Quantos dias, professora? Prazo de 10 dias para interpor recurso. Lá na Lei 9784 existe um prazo para intimação, 3 dias úteis. Existe um prazo para decidir, 30 dias. Então, eu quero que você lembre também desses prazos lá na sua prova para a Lei de Processo Administrativo. Agora, aqui ele está perguntando se houve negativa e ele interpôs recurso no prazo de 10 dias, o recurso ele vai ser dirigido a quem? Gente, se fosse pela Lei 9784 de processo administrativo, o recurso ele é dirigido para a mesma autoridade que proferiu a decisão, porque ela pode reconsiderar ou não. Ela tem 5 dias para reconsiderar. Se não, sobe para a autoridade superior. Aqui na Lei de Acesso à Informação, quando você entra com um recurso, ela já vai para a autoridade superior. Não vai para a mesma autoridade, ela já vai para a autoridade superior. Inclusive, na Lei de Acesso à Informação, a gente tem uma autoridade bambambam, que é a Comissão Mista de Reavaliação de Informação. É a última instância recursal. Última instância recursal, a Comissão Mista de Reavaliação de Informação. Queria fazer um outro paralelo. Lá na Lei 9784 de 99, a Lei de Processo Administrativo, ele fala o número de instâncias máximas, 3 instâncias. No máximo, 3 instâncias. Lá também cabe decisão coordenada, quando eu tenho 3 ou mais órgãos, 3 ou mais setores, 3 ou mais entidades. Quero tudo isso na prova, tá, gente? Decisão coordenada não cabe para licitação. Não cabe decisão coordenada para o poder administrativo sancionador. Também não cabe decisão coordenada quando eu estiver falando de órgãos de poderes distintos, poder legislativo e poder judiciário. Não, não pode decisão coordenada. 3 ou mais órgãos, 3 ou mais setores, tudo bem? E 3 instâncias administrativas no máximo aqui na Lei 9784. Mas aqui na Lei de Acesso à Informação, a última instância recursal aqui é a Comissão Mista de Reavaliação de Informação. E quando você entra com recurso, ele vai para a autoridade superior. Então, aqui, ó, mesma autoridade não, isso seria na Lei 9784. Autoridade hierarquicamente superior, mesma autoridade não. Autoridade equivalente nível hierárquico também não. Então, aqui você ficaria entre B e C. Mesma autoridade hierarquicamente superior que exaurou a decisão impugnada, que se manifestará em 10 dias. Não. Vai para a autoridade superior e ela se manifesta em 5 dias. Mesmo prazo, inclusive, lá da 9784 para a mesma autoridade ela se manifestar, tá? Ela reconsiderar ou não. A diferença é que aqui, na Lei de Acesso à Informação, vai para a autoridade superior. Lá, quando eu entro com recurso na 9784, vai para a mesma autoridade, tá bom? Então, aqui a nossa resposta é letra C, vai para a autoridade hierarquicamente superior, a que exaurou a decisão impugnada, que se manifestará no prazo de 5 dias. Perfeito, tá bom? Bora mais uma, 17. O procedimento chamado anonimização, no âmbito da Lei 13.709 de 2018, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Toda vez que eu estiver falando de anonimização, eu quero que você lembre que eu coloquei ali um papelzinho. Eu não consigo identificar aquele dado. Aqui você só poderia marcar como alternativa a nossa letra D. A anonimização é um meio técnico de tratamento por meio do qual um dado não mais se associa ao indivíduo. Eu não consigo mais interligar aquele dado ao indivíduo. Isso que eu chamo de anonimização, tá? O nome já diz, tá anônimo. Eu não consigo mais ligar ao indivíduo. Aí eu trago a 18. E aí, uma boa aposta de prova aqui seria: ou ele vai cobrar LGPD definições, ou ele vai cobrar LGPD os princípios.
ou uma coisa ou outra. Aqui nessa questão 18, em 2024, ele disse: a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e, entre outros, os seguintes princípios: necessidade, que se traduz na garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita. Gente, aqui não é necessidade. Quando ele fala garantia de consulta facilitada e gratuita, eu falo do livre acesso. Então, aqui, na verdade, deveria ser livre acesso, nosso LA, tá? Livre acesso e não necessidade. Adequação, que se traduz na realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Aqui seria finalidade, tá? Gente, minha internet caiu, mas já estou tentando voltar, tá? Minha internet hoje tá uma benção, mas vai dar certo, tá? Vamos lá, a gente já tá aqui na reta final. Ó, responsabilização e prestação de contas, que é a nossa alternativa, que se traduz na demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados. Toda vez que você pensar em responsabilização e prestação de contas, eu quero que você se lembre disso daqui, ó. Cumprimento das normas de proteção de dados pessoais. Lembre-se dessa expressão para você marcar responsabilização. E aí eu vou trazer para vocês aqui, já logo no outro slide, primeiro o nosso slide de definição. Então, aí eu trouxe duas definições importantes. Primeiro, a anonimização é quando um dado ele perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. E pseudonimização, que é o tratamento por meio do qual um dado ele perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, mas aí ele complementa. Até esse início aqui é anonimização, mas passa a ser pseudonimização quando ele diz: se não, pelo uso de informação adicional, pelo uso de uma informação complementar, mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Então, essas duas definições eu quero que vocês tenham na prova. E aqui na sequência, a gente tem aí as definições de princípios. Quando eu tenho finalidade, realização de tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, eu estou falando de finalidade, adequação, compatibilidade do tratamento com a finalidade que foi informada. Necessidade, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Livre acesso, garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita. Qualidade dos dados, garantia dos titulares, da exatidão, da clareza, da relevância, da atualização dos dados. Toda vez que estiver a expressão atualização dos dados, lembre-se, qualidade dos dados é o princípio. Transparência tem a ver com a informação clara, informação precisa e uma informação que é facilmente acessível. Segurança pública, utilizar todas as medidas de proteção.
Prevenção, prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento. Não discriminação, não cabe para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E responsabilização e prestação de contas, demonstrar que observou as normas e adotou todas as medidas. Então, princípios é uma boa aposta aí para uma questão de LGPD, tá bom? Ou princípios ou cair ali em uma definição. Vou para 20, a nossa penúltima questão, acho que são 23, né? Vamos lá. Acerca da responsabilidade pelo exercício irregular das atribuições do servidor na área contábil do TRT-11, havendo absolvição criminal, fica afastada a responsabilidade administrativa em qualquer caso não. A absolvição criminal que negue a autoria, a existência dos fatos, aí eu afasto a responsabilidade administrativa. Havendo combinação criminal, fica afastada a possibilidade de multa administrativa, também não na mesma linha. Somente a apuração civil na hipótese de ato doloso, comissivo, pode ser comissivo ou omissivo. Então, falso. Somente a apuração de ato doloso comissivo, aqui é a mesma coisa, né? Então, ó, falso, falso, a gente tem tanto comissivo quanto omissivo. E a nossa letra E, responde ele, civil, penal e administrativamente, bem como podem ser chamados sucessores na obrigação de reparar o dano. Toda vez que eu falar de responsabilidade, sim, vai responder em qualquer das esferas. Inclusive, eu posso chamar os sucessores para a obrigação de reparar o dano, tá bom? 21 para a gente agora. Bartolomeu é servidor público e injustificadamente recusou-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. De acordo com a Lei 8.112 de 90, baseando-se apenas nas informações fornecidas, Bartolomeu será punido com quando você se nega a passar pela inspeção médica, você recebe a penalidade de suspensão. A suspensão, ela dura enquanto você não tiver feito essa inspeção. No máximo, aí que ele fala, suspensão de até 15 dias, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Ele só suspende, gente, para te forçar a passar pela inspeção, tá bom? Ele está preocupado com a sua saúde. Então, a ideia é essa. Aqui eu trouxe para vocês duas tabelinhas, três tabelinhas, na verdade, que eu não quero que vocês estejam na prova sem esse conhecimento. Primeiro, a tabelinha de estágio probatório, quais são os requisitos do estágio probatório, assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, responsabilidade e produtividade. Além disso, quais são os casos em que é possível a licença durante o estágio probatório? Doença em pessoa da família, serviço militar, mandato eletivo, afastamento do cônjuge ou companheiro, atividade política, estudo ou missão no exterior e um curso de formação, tá bom? Então, essas são situações em que sim, você pode tirar licença durante o estágio probatório. E tem ainda aqui as hipóteses de suspensão do estágio probatório. Além disso, eu trouxe as situações de proibição. Aqui eu vou querer que você leia e preste atenção no seguinte: o que está em amarelo são causas de advertência. O que está em vermelho são causas de demissão. Vermelho ou rosa são causas de demissão. E o que está em branco, apenas duas hipóteses, aqui é causa de suspensão, tá? Amarelo, advertência, vermelho barra rosa, demissão. E o que está em branco são causas aí de suspensão. E claro, aqui estão a tabela de penalidades para você saber. Então, a advertência sempre por escrito. Tem os deveres do servidor público na Lei 8.112. Quando você descumpre algum daqueles deveres, você recebe uma advertência. Ou quando você culmina em uma daquelas proibições, você também recebe a advertência. Agora, olha o detalhe. Se você receber uma advertência, sua ficha fica limpa depois de 3 anos, se não houver outra penalidade nesse intervalo. Então, depois de 3 anos, você tem um cancelamento do registro. Se for suspensão, depois de 5 anos, você tem um cancelamento do registro. Suspensão até no máximo 90 dias. Posso converter em multa de até 50% aí. Então, eu posso converter em multa essa suspensão.
E se você reincidir em uma advertência, aí você vai receber agora a suspensão. E tem as causas aí de demissão, além daquelas causas previstas ali nas proibições, quando você incorre nas proibições, você tem improbidade, você tem crime contra a administração pública, ofensa física, aplicação irregular do dinheiro público, corrupção, acumulação ilegal de cargo, abandono de cargo, quando você passa mais de 30 dias consecutivos sem aparecer a repartição pública e sem dar nenhuma justificativa, isso é causa de abandono de cargo, e abandono de cargo gera demissão. Ou quando você, no intervalo aí de 12 meses, você tem faltas aí, mais de 60 dias de falta, tá? Nesse intervalo de 12 meses, você tem mais de 60 dias de falta. Isso é inassiduidade habitual. Maravilha? Tudo bem? Então dá uma lidinha depois com calma nessa tabelinha, só para poder fixar. Eu vou para 22 e 23 e a gente encerra a nossa revisão. Tendo conhecimento de uma ilegalidade envolvendo a execução de uma obra pública federal já concluída, um cidadão noticiou o fato ao Tribunal de Contas da União, diante das evidências apresentadas, instaurou o processo de tomada de contas especial para a apuração do provável ilícito, tendo em vista a tipologia do controle da administração pública, classifica-se a manifestação acima descrita como, ó, houve aqui uma denúncia, deixa eu ver, ó, tendo conhecimento de uma ilegalidade envolvendo a execução de uma obra pública federal, um cidadão noticiou o fato ao Tribunal de Contas. Então, o cidadão bateu na porta do Tribunal de Contas e falou dessa irregularidade. Quando o Tribunal de Contas teve ciência dessa irregularidade, ele abriu um processo de tomada de contas especial. Aí vem a pergunta: Tribunal de Contas é um controle externo? O FCC sempre pergunta isso. Tribunal de Contas é um controle externo. Ele foi provocado. E aí ele abriu o processo. Além de ser externo, ele foi por provocação. Então, aqui, ó, não é de ofício, não é de ofício, não é de ofício e não é interno. Só poderia marcar a letra A. É externo, foi por provocação e, além disso, foi posterior. Não foi um fato agora preventivo, foi um fato aí corretivo, tá? Então, ele tomou ciência da irregularidade e instaurou um processo de tomada de contas. Então, externo por provocação e posterior, nossa letra A. E a nossa... Oh, gente, saiu errado aqui, ó. Meu Deus, a 19 veio para cá. 19, então. O retorno à ativa do servidor público aposentado a pedido deste no interesse da administração pública denomina-se, aqui, toda vez que você vir a palavra aposentado, retorno do aposentado, você só pode marcar reversão. Se falar de demissão, reintegração. Se falar de disponibilidade, aproveitamento. Se falar de limitação, você vai marcar readaptação. Maravilha? Tudo bem? Readaptação, limitação, reversão, aposentado, reintegração, demissão, disponibilidade e aproveitamento. Então, essas são palavras que você precisa ter na mente para marcar o instituto correto. E nesse caso aí seria reversão. Reversão, tá aí. Vamos à nossa próxima questão aí, ó, 23. Na 23 ele vem o controle dos atos, o controle sobre atos da administração pública pode ser realizado, agora que eu tô vendo aqui, ó, que o meu tablet ainda está pelo MOB, que agora deu probleminha. Então vou botar aqui tudo pela minha rede. Pronto. Ó, aqui eu já tinha marcado, tá, gente? Não apareceu aí, mas aqui eu já tinha marcado. E aí eu vou para 23. O controle sobre atos da administração pública. Tá indo, só para testar. Sobre atos da administração pública pode ser realizado tão somente pelo Poder Legislativo, somente pelo Poder Judiciário e Legislativo, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, pelo próprio Poder Executivo. Gente, sim, por todos os poderes, tá? O Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o próprio Poder Executivo. O próprio Poder Executivo fazendo aí o seu controle
interno. Então, eu tenho tanto o controle externo, poder legislativo, poder judiciário, quanto o meu controle interno, exercido pelo próprio poder executivo. Então, aqui você teria que marcar como alternativa correta a nossa letra C. Maravilha? Tudo bem? Ufa! 23 questões. Eu sei que para o pessoal de técnico, me parece que são 5 questões, né? Que cai de direito administrativo. Para outra turma, que é de técnico judiciário, analista judiciário, área administrativa, provavelmente ali de 8 a 10 questões. 8 a 10 questões você já sabe. Sim, vem licitação, uma questão de licitação, uma questão de contratos administrativos, uma questão de improbidade administrativa. Vamos apostar em uma questão de 9784, uma de atos administrativos, com certeza. Depois uma de poderes. Aí vem a minha aposta de uma de controle da administração, nem sempre vem, tá, gente? Pode ser controle da administração, ou a depender, me parece que cai para o pessoal responsabilidade civil, nem cheguei a tratar aqui, mas me parece que tem em algum dos editais responsabilidade civil, não sei se é a JJ, mas a gente ainda pode ter LGPD, ainda temos possibilidade, aí com certeza vem Lei 8.112, então assim, dá para cravar. Dá para cravar as 8 questões. Dá para cravar as 5 questões. Se você ainda está com muita dificuldade em licitação, eu recomendo que você assista a aula 1, que a gente tratou de licitação, e a aula 2, que a gente tratou de contratos administrativos. A depender do cargo que você vai fazer, se for TJA ou AJA, são 3 questões só desse conteúdo. 3 de 8 ou 3 de 10, só de licitação e contratos. E aí não dá para perder, tá, gente? Depois disso, a Lei 8.112, que provavelmente você já vem numa pegada estudando Lei 8.112 para os concursos federais, um pouco mais tranquilo. Tudo bem? Maravilha? Estou de cá na torcida. Vou ficar aguardando vocês encaminharem para mim no domingo a prova, para que a gente faça a correção, para que a gente tente analisar aí possibilidade de recursos. Fico no aguardo e na torcida. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu quero que você confie em você. Você chegou até aqui com o que você podia. Você chegou até aqui com o que deu para você fazer. Em algum momento você chutou o balde. Em algum momento você acabou não estudando tudo que deveria. E tá tudo bem. Só não desiste de fazer a prova. Eu quero que você vá lá no domingo e faça o que você tem que fazer. Eu tenho certeza que você vai levantar daquela prova muito mais feliz e muito mais confiante. Eu fico te aguardando no domingo para que a gente corrija essa prova, tá bom? Um beijo, se cuidem. Fui!